Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Gostaria de pedir que as Bíblias continuassem abertas em Lucas 24, de 13 a 35. Você colocasse o seu boletim aí e fosse comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, para ler a ascensão de Jesus. Nós vamos meditar sobre o ensino de Jesus face às expectativas messiânicas dos discípulos. Lembrando que os discípulos eram judeus cristãos na sua quase totalidade. Então há uma coincidência entre as expectativas messiânicas judaicas e as expectativas messiânicas dos discípulos. Só para que nós possamos ter o segundo texto clássico sobre a expectativa messiânica dos discípulos. Atos 1, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Junto comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ao lermos esses 2 textos, queremos particularizar a narrativa de Lucas, por ser uma narrativa bem sistemática e acompanhar a mente lúcida de um historiador inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é o autor de todas as Escrituras. O ensino de Jesus teve como tema o reino de Deus. Era um ensino dialogal, respondendo a perguntas e confrontado com seus opositores. E esses seus opositores são representados claramente pelos fariseus. Mas não somente a mentalidade legalista dos fariseus, mas também os saduceus, que era o segundo grande partido do Sinédrio, deram bastante trabalho a Jesus. O próprio Sinédrio questionou não apenas a Jesus, mas também aos seus discípulos. Ele também foi confrontado pelos herodianos, que eram soldados muito violentos. É só você se lembrar um pouquinho do filme A Paixão de Cristo, na versão de Mel Gibson, e você verá como eram realmente rudes aqueles soldados. É próprio do soldado ser um pouco mais ríspido, um pouco mais duro nas suas palavras e nas suas atitudes. Ele também foi confrontado com os copistas das Escrituras, os escribas,
e pelos anciãos, pela classe religiosa. Imaginem Jesus sendo questionado pela classe religiosa, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele compareceu na presença de 2 sumos sacerdotes. Em síntese, meus irmãos, a fina flor do legalismo, do racionalismo religioso, da incredulidade, do secularismo político, de quem, para não se envolver na questão, lava as mãos, embora tendo declarado inocente o réu, o entrega para ser condenado, Pôncio Pilatos. Meus queridos e amados irmãos, estas cenas que nós estamos lendo e vendo na nossa mente, elas nos lembram bastante o contexto odierno. Nós estamos vivendo momentos em que esta oposição religiosa tem a tendência de exacerbar. O segmento neopentecostal está sendo vilipendiado na mídia, e nós estamos dizendo: isso não é conosco, nós somos históricos. Não tocaram ainda em nós. Meus irmãos, nós devemos lembrar que uma injustiça cometida contra uma pessoa é uma ameaça feita a toda a humanidade. E podem estar certos de uma coisa: nós poderemos mergulhar num tempo em que voltaremos ao início do século XIX, voltaremos à prevalência do padroado e à existência de uma religião oficial que mobiliza todos os recursos dos nossos impostos, protestantes, evangélicos, judeus, e realizam as obras que eles precisam realizar, promovem os eventos com um estardalhaço fantástico. Nós estamos vivendo uma época em que poderemos experimentar questionamentos muito sérios. Mas gostaria de identificar também, meus irmãos, que nós estamos lendo e estudando 2 textos que mostram a transição entre o Jesus da história, que acabara de morrer e ressuscitar, e o Cristo da fé, que começava a manifestar de uma forma absolutamente sobrenatural. Para que vocês tenham uma ideia por que era essa transição, é que o corpo glorioso da ressurreição trazia as marcas do corpo do Jesus histórico. E isso explica um pouco porque as mulheres não reconheceram a Jesus, senão pela voz, quando ele diz Maria. Ela então despertou que era o Senhor e quis abraçar-lhe as pernas, sinal de que ele estava com o seu corpo espiritual, mas o seu corpo era ainda do Jesus histórico. E ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Ide dizei aos meus irmãos que estou ressuscitado e irei adiante deles para a Galileia. Meus irmãos, esse é um momento muito sublime. É preciso ter inteligência e conhecimento da palavra, mas é preciso ter também sensibilidade espiritual para entender essa hora de transição. Jesus está nesse texto no ápice do seu ministério, ou seja, passou pela morte de cruz, ao 3º dia ressuscitou gloriosamente, e nessa sua ressurreição ele recebe um corpo espiritual, incorruptível, imortal, eterno, mas que tinha as marcas do corpo terreno. Vocês se lembram que Jesus pediu a Tomé que tocasse nas suas chagas, que colocasse a mão do seu lado? Você percebe as marcas, os sinais do Jesus histórico. Mas também você percebe, quando a gente lembra essa cena da ascensão de Jesus, em que os discípulos vindos da Galileia estavam olhando para Jesus,
E ele diz as suas últimas palavras na terra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Subiu, 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 e uma nuvem o envolveu. Este é o Cristo da nossa fé, que volta à glória celestial e deixa aqui a sua igreja aguardando o dia de Pentecostes. Meus queridos, na manhã da ressurreição de Jesus Cristo, naquela mesma manhã, 2 discípulos estavam a caminho de casa. Estavam voltando para Emaús, a sua vila. Pedro tinha conversado com os companheiros e dito assim: eu vou pescar. Outros discípulos disseram: nós vamos contigo. Era uma hora de debandada, porque era a transição entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Temática essa que nós estamos olhando com temor e tremor, porque estamos lidando com o sobrenatural. Notemos nesta caminhada de cerca de 12 quilômetros, alguns incidentes pontuais que aconteceram. Estavam caminhando e não se sabe de onde veio, se apertou o pé ou se apareceu ali o terceiro caminhante. Prestem bem atenção que o Jesus da história era visto, questionado. O Cristo da fé surpreende. Sim, Jesus aparece junto dos 2 caminhantes, e você vai lembrar agora no texto, eles estavam conversando animadamente sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. E quando nós pensamos nesses últimos acontecimentos, eles eram realmente de deixar as pessoas arrepiadas. E meus irmãos, nós estamos também perplexos com alguns últimos acontecimentos. Nós tivemos ontem à tarde, às 16 horas, uma partida entre a seleção brasileira e a do Japão, a inauguração do estádio Mané Garrincha. Não tinha nada para acontecer, as manifestações que aconteceram. É preciso estar atento às coisas. Era uma hora de festa, mas de uma forma orquestrada. Algum movimento violento aconteceu na entrada do estádio. Uma presidente que deu todo o apoio à Copa das Federações e também aos eventos da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, chega para declarar aberta aquela solenidade, e há uma vaia que é tão estrondosa que só pode ser orquestrada também. Acontecimento desses últimos dias, e você é inteligente. Eu vejo o protestante como massa crítica e não massa de manobra. Vocês e nós todos acompanhamos uma movimentação imensa de passeatas no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Por quê? Por causa do aumento das passagens de ônibus. Agora você lê um pouquinho, lembra um pouquinho os textos legais, você vê que os operários, a classe trabalhadora, tem o Vale Transporte. As crianças escolares e os idosos têm passe livre. Agora, me engana que eu gosto. A imprensa acordou para isso, a imprensa crítica, o jornalismo crítico, que pouca gente lê, pouca gente presta atenção. E eles disseram que entrevistaram pessoas que não pareciam muito gente do povo. Identificaram
Pessoas que deviam de cuidar da ordem pública, quebrando a própria viatura que pertencia à polícia. Esse eco foi baixinho, ele não ampliou não, minha gente. São os últimos acontecimentos que nos deixam perplexos e representam no painel da história brasileira uma luzinha de que nós podemos estar vendo os sintomas de uma volta de um regime de exceção. E eu não gostaria que você fosse daqueles ingênuos que até fazem declarações impensadas. Os últimos acontecimentos no Brasil são surpreendentes, mas os últimos acontecimentos em Jerusalém foram mais sérios ainda. Por isso, Jesus, quando aparece no meio deles e pergunta sobre o que eles estão conversando, e sobre os últimos acontecimentos. És tu, porventura, o único peregrino que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas que aconteceram, os acontecimentos? E Jesus, sendo o ator da história, sendo o Cristo da fé, pergunta assim: quais? Imagine você dando uma opinião sobre uma pessoa sem conseguir reconhecê-la. Ela está caminhando com você, seus olhos são como que impedidos de reconhecer, e eles começaram a responder a pergunta de Jesus. Ele diz: o que aconteceu com Jesus Nazareno? E a opinião que ele disse: ele era um varão profeta. Ele era poderoso em obras. Os milagres vieram todos à cabeça, como nós estudamos como igreja. Poderoso em palavras. Jamais varão algum falou como Jesus de Nazaré. Note bem, ele não era poderoso em palavras e em obras, mas em obras e palavras. E poderoso não apenas diante dos homens, ele era poderoso diante de Deus. Esta opinião está teologicamente correta. Estamos analisando um texto que mexe com a nossa fé e com a nossa convicção. E aí eles dão uma opinião sobre os sacerdotes, sobre as autoridades. Aí eles dizem assim: como as principais sacerdotes e as nossas autoridades, referindo-se a Pôncio Pilatos, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meus queridos e amados irmãos, as expectativas messiânicas dos discípulos, elas se confundem com a expectativa messiânica do próprio povo de Israel. Veja aí no versículo 21, deste capítulo 24 de Lucas. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel do jugo romano, do jugo opressor, restaurar o reino a Israel, como os discípulos perguntaram andando com o próprio Senhor Jesus: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Restabelecer a monarquia, e especialmente a monarquia davídica. Nós esperávamos, já não esperamos mais. Estamos voltando para casa. Estamos indo para a nossa aldeia, estamos indo para Emaús. É verdade também que no versículo 22, eles declaram que algumas mulheres o surpreenderam. Mulher surpreende mesmo. Mulheres que tiveram visão de anjos. Nós estamos falando de coisas desses últimos dias. Elas foram com os seus aromas para ungir um senhor morto, e o anjo deu a notícia de que ele está vivo.
Elas viram o túmulo vazio e saíram contando que Jesus ressuscitou. Elas nos surpreenderam. E para dar respaldo a essa atitude das mulheres, Lucas, o historiador, disse: alguns dos nossos foram verificar, o túmulo estava vazio. Não viram o Senhor, mas atestaram a autenticidade do que as mulheres falaram. Acontecimento desses últimos dias. Mulheres que surpreendem. Foram ao sepulcro, constataram a edificação, a exatidão do que elas tinham dito. O túmulo estava vazio, mas as aparições ainda não tinham começado. Cada Páscoa, como igreja, nós lembramos as duas evidências da ressurreição: é o túmulo vazio e as aparições de Jesus. Fosse apenas o túmulo vazio, era só dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas sim, o túmulo vazio e as aparições. Meus irmãos, este texto é um texto fantástico, ele nos surpreende. Jesus agora começa a ensinar de novo a Cleopas e ao outro discípulo seu lições da escola dominical do colégio apostólico. Se você observar bem nos versículos 25 em diante, Jesus diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que as Escrituras ensinam, tudo que consta a respeito do Messias, nos profetas, em Moisés, no Pentateuco, nos Salmos, em todas as Escrituras. Ah, meus irmãos, quando a pessoa está muito emocionada, ela pode não ver as pessoas, ela vê, mas não enxerga. Ela ouve, mas não presta atenção, não desce ao coração. Quantas pessoas já estiveram num momento de uma dor tão profunda, você diz: eu falei isso e isso com você, não lembra. Dá um sorriso e diz obrigado, mas não lembra. É assim que eles estavam. Preste bem atenção. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, fosse ressuscitado e entrasse na sua glória? Não foi isso que vocês aprenderam? O Cristo era ungido, era o Messias. Para Israel, o Messias não poderia sofrer e muito menos morrer. O Messias é eterno. Por isso eles não estavam aceitando. Para eles, a figura do servo do Senhor é que seria o servo sofredor. Aí sim, poderia acontecer todo o Calvário, mas não com o Messias. Ele viria para restaurar o reino a Israel. Ele viria para colocar em liberdade os oprimidos. Ele viria para endireitar os caminhos tortuosos. Ele viria para aplainar os caminhos que estão escabrosos. Ele viria para acertar tudo. Esta era a esperança messiânica, a expectativa messiânica. Ó tardos, ó nécios, lentos para entender o que a Escritura ensina. Por isso a pregação de João Batista foi o reino, a pregação de Jesus foi o reino dos céus na terra, foi o reino de Deus entre os homens, e foi também a realidade de novos céus e de nova terra, onde toda a maldade será suprimida. Para Israel era conhecido como era messiânica, e a igreja já tem informação desta restauração de todas as coisas para a glória de Deus. Como era no princípio, o fim restaurará o princípio, haverá comunhão entre o homem e Deus, haverá harmonia entre o homem e a natureza, haverá harmonia entre os animais selváticos e os animais domésticos, toda a violência será suprimida,
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Às vezes parece que a gente não deveria ficar repetindo isto, mas, meus irmãos, uma das formas de a gente aprender as coisas é ouvi-las mais de uma vez. E se nós tivéssemos bastante capricho, nós anotaríamos. Em casa nós passaríamos a limpo, aí estaria guardado. Sabem por quê? Quando chegar o momento de soar a trombeta de Deus, não dá tempo de olhar uma chave bíblica, como é aquele texto mesmo? Não dá tempo. O homem bom, do seu bom tesouro, ele tira as coisas boas que ele colocou para dentro. E quantas vezes a palavra de Deus está sendo anunciada e a gente não está nem presente no templo? Por alguma razão ou outra, Deus conhece. Meus irmãos, Jesus recapitula a Escritura com os seus dois esquecediços discípulos, Cleopas e o outro discípulo. A Escritura não diz o nome do outro. Versículo 27, ele começou pelo Pentateuco, Moisés, passou pelos profetas maiores e os profetas menores, e foi aos Salmos, expondo tudo que constava nas Escrituras a seu respeito. Você diria, pastor, eu já sei disso tudo. Graças a Deus. Como eu gosto quando um crente acompanha uma mensagem e diz, reverendo, eu quero que o senhor saiba que eu lembro desses assuntos. Sabe o que eu fico feliz aqui por dentro, junto com o Espírito Santo que habita no coração de todos nós regenerados, mas no coração do pregador, a gente dá aquele bem-estar. Espírito Santo, o Senhor está iluminando a mente desse povo. Meus irmãos, quando as pessoas estão em estado de choque, ou estão muito tomadas de surpresa, estão numa alegria, numa euforia muito grande, elas não ouvem as Escrituras. Se você está aborrecido com o pregador fala, mas você não escuta. E se ele fala mais alto, como eu fiz agora, eu falei assim, não precisa gritar. E às vezes alguns dizem o seguinte, reverendo, quando o senhor abaixa a voz, eu fico procurando e não consigo escutar. Não fica abaixando a voz não, reverendo. Aí eu digo, parabéns. Se é alguém que está querendo ouvir, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês que essa igreja surpreende os pregadores que vêm pregar aqui. Os pregadores dizem, essa igreja ouve a gente com boa vontade, com avidez. E eu quero que vocês saibam que eu sinto isso em relação a essa igreja. Deus seja louvado por vocês. Mas eles não entenderam. Precisa de explicar de novo. Eles não haviam processado o ensino das Escrituras. Eles estavam como que obliterados. Aí Jesus bate forte e diz, ó nécios! Claro que você sabe que nécio é uma pessoa tola, retardada, que não pega as coisas direito, que não chega a ouvir, e quando ouve não entende, e quando entende não pratica, não vive. Nada deu certo. Parece que Jesus estava quase desistindo, quando eles estavam aproximando de Emaús, mais ou menos 12 quilômetros de caminhada, dá um tempinho bom para expor as Escrituras, mais do que o tempo de um sermão. Jesus fez menção, ele pode ter falado, gente, obrigado pela companhia de vocês, eu estou seguindo o meu caminho. Quando Jesus desistiu, estou malhando em ferro frio, eles disseram, Senhor, fica conosco, o sol já declinou, é tarde, esta estrada vai na direção de Tel Aviv, onde hoje é Tel Aviv, isso é um lugar perigoso, e o constrangeram a ficar com eles. Fica Jesus conosco. Não podemos ficar sem Jesus. Não volte para casa sem Ele. Pelo contrário,
hospede-o no seu lar. Deixe-o, pelo Espírito de Cristo, morar no seu coração. E comece a perguntar no meu lugar, como agiria ou reagiria Jesus? E o Espírito de Cristo vai dar domínio próprio a quem precisa. Fica conosco, Jesus, é tarde. Já declinou o dia e a noite já vem. Jesus entrou para ficar com eles. Aí vem a última tentativa. Agora não mais com palavras, mas com uma dramatização. Eles se assentam à mesa. E Jesus então vai fazer alguma coisa fantástica. Estando à mesa, ele tomou o pão, rendeu graças, abençoou o pão e o partiu. Quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos e eles reconheceram o Senhor Jesus. O Deus abscôndito se tornou o Deus revelado. Vocês imaginam a alegria deles? E quando eles reconheceram a Jesus, porque ele tomou o pão, orou, partiu, e aquele momento, eles foram despertados. Mas o que diz o texto? Ele desapareceu da presença deles. Fazei isto em memória de mim. Olhos abertos. Jesus desapareceu da presença deles. E agora? Só resta uma alternativa. Falar um para o outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava, quando ele nos ensinava a palavra, quando expunha as Escrituras? Aquela mesma hora, eles se levantaram e nós vamos nos levantar. Eles voltaram para Jerusalém e encontraram o grupo dos 11 que diziam assim: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão e eles então contaram essa história que nós acabamos de lembrar agora. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. É tarde. Já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. O nosso irmão Paulo Gomes vai nos lembrar, querido companheiro de jornada. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.